Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Grace e você está no Hospitalar Insights, um videocast onde abordaremos assuntos relevantes sobre a área da saúde e bem-estar. Nesse nosso episódio, abordaremos o tema Tecnologias e ferramentas de gestão que auxiliam a identificar e analisar possíveis causas de erros e eventos adversos em relação à cultura de segurança dos pacientes. Tecnologia em saúde é a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e dispositivos desenvolvidos para solucionar um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. E as ferramentas de gestão são métodos utilizados para melhorar a comunicação, reduzir os erros e aumentar a eficiência no atendimento, permitindo monitorar dados em tempo real, facilitando a identificação de riscos e a tomada de decisão, garantindo com que todos os pacientes recebam cuidados de qualidade. Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo aqui a Camila, ela que é enfermeira e coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, e recebo também o Fabrício, que é enfermeiro e coordenador de núcleos. E para começarmos, nós vamos falar sobre a tecnologia, né? Ela que vem evoluindo bastante no mundo de hoje. Hoje a gente já trabalha com muitas tecnologias e muitas ferramentas de gestão que auxiliam, né, a reduzir erros, aumentar a eficiência no atendimento prestado aos pacientes. Para começarmos, vamos falar sobre o diagrama de Ishikawa. Como o diagrama de Ishikawa, ele pode ser utilizado para identificar causas raízes dos problemas relacionados à segurança do paciente. Realmente, o diagrama, né, é uma ferramenta muito útil, né? Nós do núcleo utilizamos sempre para facilitar a identificação da causa do problema. Sempre gosto de trazer um exemplo para ficar mais fácil, mais palpável, né? Por exemplo, a gente fala Ishikawa, às vezes fica muito distante. Então a gente costuma falar, é mais popular, o espinha de peixe. Uhum. E aí você já consegue imaginar o que é um peixinho, né? Então na cabeça dele a gente faz esse desenho, que aí são as espinhas, a gente determina 6 problemas ou 6 causas, possíveis causas que podem ter resultado daquele problema. Então a espinha são as causas, perdão. E a cabeça você identifica o problema, trazendo isso para a realidade. Uma queda. Então, a cabeça do peixe vai ser queda. Mas por que aconteceu aquela queda? Uhum. Então, a gente identifica. Tem até uma regrinha que fala os 6 M's, mas a gente não se prende muito nisso. A gente do núcleo recebe a notificação e, através daquela notificação, no caso, a queda, né? A gente vai investigar. Então, a gente chega, vai lá, avalia o prontuário, entrevista o paciente e aí tenta fazer esse diagrama. E aí eu vou ver, tem a mão de obra? Teve gente da equipe naquele horário? Então a gente identifica um problema de mão de obra. Teve um problema de manutenção? Teve. Estava sem luz no banheiro, o paciente caiu por conta disso. Então são pontos que a gente vai avaliando e fica muito mais fácil de entender por que aconteceu aquela queda e o que a gente pode fazer para evitar futuras quedas. Uhum. Então, é uma ferramenta muito fácil, vamos dizer assim, né? Ela facilita, a metodologia é fácil, mas é muito prática. Porque, às vezes, você tem um problema muito grave e aí você fala assim, meu Deus, por onde eu começo? Então, ela já dá um norte, ela facilita. É isso. Entendi. Agora, sobre a abordagem PDSA. Quais são os benefícios dessa abordagem e como cada etapa do ciclo contribui para a implementação de melhorias contínuas nos protocolos de segurança do paciente? PDSA eu sou apaixonada, porque assim, quando você determina uma ação, uhum. Isso não serve só para a segurança do paciente, empresas, enfim, tudo planejamento de qualidade. É uma ferramenta que você planeja, né? PDSA, Plan, em inglês, né?
Então, você planeja, traduzindo, você planeja, você faz, você estuda o que você fez e você age. Então, PDSA. Então, planejei. Vamos lá. Eu entendi aqui que aquele setor não está lavando as mãos. O nível de infecção está muito alto. O que a gente vai fazer? Então, a gente senta, convida os coordenadores, ou a direção, ou a CCIH, enfim, geralmente... Ou todo mundo, né? Geralmente é melhor. Quando você discute um problema com vários setores, você consegue atingir a solução daquele problema. Então, você planeja aquela ação. Vamos lá. O que está acontecendo? O setor está sem sabão, está faltando material de higiene, a equipe está sendo muito trocada. Então, vamos planejar aqui. Então, a gente senta, faz a reunião, planeja. E aí, dali, traça uma solução. Vamos fazer? Vamos fazer. E aí, começa a fazer. Então a gente vai colocar adesivo nas pias, a gente vai fazer uma ação na porta do CTI, enfim, inúmeras ações. Planejamos, estudamos e aí vamos pôr em prática. Fizemos. Olha, a gente fez um mês e aí daqui a um mês a gente avalia os indicadores. Olha, realmente, funcionou. A propaganda foi boa, as pessoas estão aderindo melhor, o equipamento está chegando, o material da limpeza, todo mundo já está treinado, todo mundo está conseguindo repor. Pronto. Aí a gente vai, estuda os indicadores e aí a gente, pronto. Agora vamos fazer assim. A ação, né, final, depois daquele processo, é realizada. Então, cada etapa... É importante. Você me perguntou como cada etapa é importante para a segurança. Então, planejar, ela vai integrar toda a equipe, né? O CCIH, o coordenador, o diretor. O estudar, né? Você vai conseguir avaliar cada ponto. Então, é a etapa assim, fundamental, porque você não pode simplesmente determinar que, olha, gente, agora eu só quero sabão, né? Sabonete de glicerina. Aí você fala assim, mas... Não tem como o fornecedor chegar com glicerina, vai chegar um sabão comum, né? Então, você tem que estudar, você tem que entender aquilo. Não pode simplesmente dar uma solução sem saber se aquela solução vai ser efetiva. No caso, você monta uma equipe para reunião, vocês fazem um brainstorm. Exatamente. Né? Você pega a ideia de cada um, aí você escolhe a melhor ideia para ver se consegue implementar e ter uma ótima solução. Exatamente. Certo? Aquela ação, ela precisa ser efetiva, porque senão você não consegue ter qualidade, você não consegue atingir e resolver o problema. Você simplesmente deu uma ideia. Agora, se ela vai ser efetiva, aquilo ali precisa ser estudado, precisa ser bom e para a realidade que você está apresentando. Eu ia falar isso, né? A realidade. A realidade, né? Que está inserida, né? Tem gente que trabalha em hospital particular e aí você tem inúmeros recursos. Tem gente que já trabalha em hospital público, que não vai ter menos ou mais, mas, de repente, para aquela realidade no momento, a gente consegue atingir aquilo. Não, eu quero o dispenser de espuma. Não, você não vai ter nesse momento. Pode ser até que a gente tenha uma licitação aí e libere. Mas, naquele momento, não. Já no hospital particular, você vai e faz um teste com aquele dispenser de espuma, maravilhoso. Mas e aí? Aquele dispenser de espuma as pessoas estão usando? A gente conseguiu diminuir o nível de infecção daquele setor? Mesmo assim, você estuda, né? Então, é uma ferramenta perfeita. Eu gosto muito do PDSA porque você consegue ter aquilo ali muito verdadeiro. Você só não jogou a ideia. Até porque também não adianta você ter a melhor ferramenta se as pessoas não vão utilizar, né? Como ela falou, o foco é fazer com que aquilo funcione, né? Porque não adianta você pensar, elaborar em algo assim, hospital particular, como ela deu exemplo, ou até mesmo o público consegue comprar o melhor material e ninguém usa. Então, o resultado vai ser ruim da mesma forma. Da mesma forma. E o ciclo, né? Você tem sempre que estar fazendo aquele ciclo. Não é uma coisa estática. Você fez e acabou, nunca mais olha para aquilo ali. Não, você volta no setor, você volta lá e refaz aquele ciclo. Então, é uma constante que é muito boa. Eu adoro.
No caso, depois da implementação, vocês voltam naquela abordagem, né? Para verificar se ela ainda está surtindo efeito. E se não, vocês reformulam a ação, né? Para poder implementar novas ideias. Os próprios indicadores também falam, né? Se você tem uma queda, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Às vezes o próprio indicador já responde por si só, né? Às vezes até um protocolo. Você faz um protocolo, treinou todo mundo, e aí está funcionando muito bem. Só que metade da equipe passou no concurso de férias e chegou gente nova. Você vai ter que treinar novamente. Você vai ter que reavaliar aquela equipe. Então, é muito... Como é que eu vou falar? Esqueci a palavra. É dinâmico. Sim, a rotatividade, né? Isso. As pessoas... Geralmente, o primeiro emprego, o plantão é sempre aquele que ele não quer, né? Mas ele aceita para pegar experiência. E depois ele vai tentar se adaptar num setor, ou numa rotina, ou na especialização que ele quer. Então, isso faz com que a rotatividade seja imensa. E aí tem que estar sempre treinando, porque a equipe do mês passado, com certeza, não vai ser a equipe desse mês, que não será a equipe do mês que vem. Então, tem que estar sempre ali, treinando, capacitando. Novos colaboradores. Exatamente. Sim, exatamente. E a gente trabalha com material humano, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você assimila, tem dia que não. Então, às vezes, você dá aquele treinamento com todo o recurso, fala assim, nossa, agora todo mundo aprendeu. E a pessoa tá com um problema em casa, tá olhando para você e não tá prestando atenção, sabe? Não tá assimilando. Então, você tem que voltar naquilo, perguntar. Várias vezes, não sei se você já passou por isso. Você faz o treinamento, aí você chega depois... te conheço. Aí você, você falou, participou. Aí você falou, como é que é seu nome mesmo? Aí você falou, será que ela entendeu aquilo? Então, sempre é bom revisitar, né? É isso. Todas as fases do PDSA são importantes. Até para os vários públicos. É importante para a direção, é importante para a equipe, é importante para o núcleo. É muito, muito interessante. E para o foco principal, que é o paciente. O paciente, o resultado é ele que tem que ganhar, com sempre. Certeza. Sempre para melhoria da segurança dele, né? Em relação à ferramenta 5W2H, de que maneira essa ferramenta ela pode ser aplicada na elaboração de estratégias para melhorar a segurança do paciente no hospital? Olha, é uma ferramenta que, como se fosse assim, um checklist, vamos dizer, né? É 5W2H. Então, porquê, né? What. Aí depois vem como. Quem vai fazer. Tudo em inglês, né? Não vou gastar meu inglês aqui, não. Mas é tudo. Bota para fora o inglês. How, what, where, né? Onde a gente vai fazer aquilo. E o como e how much, que aí é o quanto que vai custar aquele projeto. Vamos dizer assim... eu cheguei na minha equipe, né, na minha unidade, e eu percebi que tem setor que tem pulseira de identificação e tem num outro setor que faz a pulseira, sei lá, esparadrapo. Na realidade, assim, que acontece. Peraí, então a gente vai precisar padronizar isso aqui. Como? Então, qual é o meu problema principal? Então, vamos lá. Pulseira de identificação. E como a gente vai fazer isso? A gente vai prover, né, vai pedir para a direção que ela consiga comprar para que todos os setores tenham pulseira de identificação. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo para saber a quantidade de pulseira, de pacientes, ou de leito, né, de rotatividade, como ele falou, para a gente saber atingir um X para que garanta que aquilo ali seja fornecido. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um relatório e aí vai mostrar para a direção e tudo mais. E aí, quanto custa? Então, são etapas que você vai ticando e aquele problema ele vai minimizando. Só que aí o mais interessante dessa ferramenta é que você consegue monitorar. Então, você traçou a conduta, então eu já sei que é pulseira. Quem vai fazer vai ser a Camila, que vai comprar, vamos dizer assim. A Camila vai fazer o relatório, a direção vai comprar. Vai ser quando isso? Vai ser a partir de novembro. Então, em novembro, a gente já vai ter esse material. E como que vai ser? Vai ser dessa forma.
o almoxarifado vai entregar aos coordenadores e os coordenadores vão colocar nos pacientes de cada setor. E quanto que vai custar isso? Vai custar 2x, ponto. Aquele problema está todo detalhado naquela planilha. E aí, o núcleo de segurança do paciente vai monitorar. Olha, fizeram novembro, chegou novembro, eu vou no setor, tá conseguindo, beleza. O administrador entregou, o almoxarifado entregou, os coordenadores treinaram, está funcionando. Entendeu? Você consegue checar. Então, é muito mais fácil. É uma ferramenta que torna mais fácil também a resolução do problema e o monitoramento daquele problema. O monitoramento, vocês conseguem realizar ele através de planilhas de Excel? Com certeza. Monitorar os indicadores? Porque assim, quando você coloca na planilha, não sei se o Fabrício utiliza bastante também. Muito. Excel é vida, né? Porque dali você vai alimentando. Sim. E dali você faz um gráfico. E dali você consegue comparar. Hoje mesmo eu fiz uma reunião de indicadores. E aí eu faço por trimestre. Você consegue comparar. Como é que eu vou fazer isso? Na mão fica muito mais difícil. No Excel você vai jogando, alimentando aquela planilha, né? Se foi óbito, então você traça lá os óbitos, a quantidade, o setor. Você traça quais são os meios que você vai precisar, né, monitorar. E aí fica mais palpável o quantitativo daquilo. E aí fica mais rápido a análise. Para tudo, para filtrar, né? Se você quer saber algo específico. Excel a planilha, ela te dá muitos recursos, né? Para mim, é o melhor recurso que existe para esse tipo de trabalho, que é o que a gente faz, né? Ele te entrega tudo já pronto. Se você quer um filtro, se você quer gráfico, tudo você faz no Excel. Ele te dá essa ferramenta muito boa, eu gosto. Possibilidade, né, de monitorar, Sim. de analisar os dados. Exatamente. Calcular. Nossa. Que é o melhor. É muito mais prático. Hoje é muito mais prático. Assim, você só alimenta. Eu falo assim, é o básico que dá certo. Né? O Sim. Excel é aquela ferramenta, é o básico que dá certo. Aí você pode, lógico, se aprofundar, colocar cor, colocar Power BI, etc e tal. Mas se você tem o Excel, aquilo ali já te facilita muito. Por exemplo, sou Maria exemplo. Camila, né? O pessoal sempre a direção quer saber quantas quedas você teve. Então, como é que eu faço? Eu vou alimentando a minha planilha dessa forma. O dia da notificação, o horário, porque aí eu consigo analisar qual horário está acontecendo essas quedas, o nome do paciente, para identificar mais rápido, se aquilo ali é uma questão interpessoal ou de física, às vezes é uma questão de material, então eu dividi assim, e exatamente o evento. Então, ali a gente já filtra, então você pode chegar a qualquer momento na minha sala e perguntar, que eu vou colocar lá o filtro e vou saber quantas lesões teve, se foram externas, se foram internas, quantas quedas, quantas falhas de assistência, porque aí a gente já colocou o filtro, já fica mais fácil do que eu pegar a pasta ou olhar fisicamente lá, ou então vou abrir aqui o computador. Então, Excel facilita muito a nossa vida. Até para quem não tem muita habilidade, né? Quando a gente implementa, facilita até a vida deles, né? Porque é só alimentar. Como ela falou, vai estar lá, quedas. E o enfermeiro do setor, eu não tenho habilidade com o computador, enfim, com essa ferramenta. Mas está ali na tela, ele vai lá e coloca pronto. Isso vai chegar pra gente. E aí, o resultado, quem vai fazer somos nós. Mas ele precisa alimentar, né? Aquela planilha, e isso facilita até a vida dele mesmo, que está lá na ponta. E facilita também para a equipe toda daquele plantão entender, né? Sim, porque é uma base. Você alimentando aquilo, o núcleo vai estratificar, e aí aquilo pode resultar no relatório, num quadro de gestão à vista. Fica mais fácil. O cálculo fica mais fácil e mais visual. Sim. Em relação aos POPs, o que são os POPs? POP é Protocolo Operacional Padrão. Né? Eu sou apaixonado por isso, né? Papel é comigo. POP, lei, resolução. Eu amo isso, né? Eu acho que sem isso é uma base para que a gente consiga trabalhar no dia a dia. E aí o POP, você cria um protocolo para que todos façam o mesmo serviço.
para que o atendimento seja igual para todos, né? Basicamente isso. Então, assim, eu tenho um POP de banho no leito, um exemplo. Como que vai ser feito esse banho? Ali está tudo desenhado, tudo escrito. Ele, numa dúvida, ele pega e lê, né? Como que eu realizo uma punção venosa? Como que eu verifico um sinal vital, né? São sinais vitais. Enfim, ali eu tenho todas as ferramentas escritas para que a equipe consiga trabalhar, né? Basicamente isso, que seria um POP. E aí, aquilo você precisa treinar. Mais uma vez, a gente cai no treinamento, né? Não adianta só eu escrever e colocar no setor e não incentivar aquela equipe a fazer a leitura, né, ao treinamento, a você pegar aquele POP, né, e mostrar para ele como é que funciona. Eu gosto muito também de trabalhar com fluxos. Às vezes, do próprio protocolo, eu monto um fluxo que até facilita, né, visivelmente para ele. Eu tenho um POP, por exemplo, de um cateterismo, né? O que eu preciso para realizar? Com um fluxo, ele consegue visualizar rápido, né, porque o plantão não para. E aí depois ele senta para ler aquele protocolo, para entender, para saber de fato o que ele deve fazer nos próximos casos, né? Seria isso. Sim. Aí você falou que você desenha. Você faz um fluxograma? Um fluxograma. Sim, a gente desenha em cima daquele protocolo, né? O passo a passo. Porque quando você tem algo colorido, você tem algo mais fácil, você atinge melhor, né? Às vezes um caderno que tem lá vários protocolos, as pessoas não pegam muito para ler, sem incentivo. Então, assim, lá no hospital a gente faz treinamento, a gente incentiva, monta os fluxogramas, né, para que a gente consiga atingir o máximo de profissional com aquele determinado protocolo. A ideia é que todos façam igual, né? Iguais, né? Então, assim, eles precisam trabalhar. Eu tenho que... A equipe da minha enfermaria 1 tem que fazer igual da enfermaria 2, que tem que fazer igual do CTI. É claro padrão, que é né? Padrão. É claro que algumas coisas, cada um tem a sua realidade, né? Coisas que eu tenho no CTI, eu não tenho na clínica médica, ou vice-versa. Mas quando é algo padrão, o próprio nome já diz, né? Protocolo operacional padrão. É o procedimento operacional padrão. É para isso, para que todos façam igual. Sim. E como que você faz para garantir que todos esses colaboradores na parte de capacitação e treinamento estejam alinhados com a segurança do paciente? A gente treina, né? O que a gente faz muito lá, eu vou falar da onde eu trabalho, né? Lá nós temos 7 plantões. E aí é de domingo a domingo. O que a gente faz? Quando a gente tem uma planilha de treinamentos e nós vamos passar por todos os plantões em 2 horários, para que a gente consiga dividir a equipe pelo menos em 2 grupos e para atingir o máximo de profissional. Porque não adianta eu montar um treinamento e marcar para uma segunda-feira, o plantão de terça e de quarta provavelmente não estará lá, porque eles têm outros plantões. Então a ideia, né, quando a gente monta essa planilha, a gente quer atingir a todo mundo. Então a gente já se programa para fazer o treinamento em todos os plantões e preferencialmente em 2 horários, porque eu não posso pegar a equipe toda que está trabalhando e vamos treinar, e os pacientes, né? Então a gente faz essa divisão. A gente tenta, né? A ideia, pelo menos, é atingir 80%, 90% dos profissionais. 100% é muito difícil, porque eu tenho um profissional fazendo uma transferência, está numa externa, está fazendo um procedimento, intercorrência, então eu não consigo. Mas aquele profissional que não treinou, a gente vai em loco. Chama ele, vem cá, a gente falou sobre isso, o treinamento foi esse, a gente faz um resumo para que ele também receba aquela informação. O que a gente até criou lá, né, falando um pouquinho lá do hospital, nós criamos o time da qualidade, né, porque além de coordenador de núcleos lá, eu também sou da qualidade. Então, o que a gente fez? Nós pegamos um profissional de cada equipe, de todos, desde a limpeza até o médico, todos eles, cada um tem um líder daquela equipe. E quando a gente dá o treinamento, aquele líder, ele é obrigado a estar no treinamento. Porque por mais que o colega não consiga ir, ele vai ser o multiplicador daquele determinado assunto. E aí, nem sempre a equipe da enfermagem não precisa ser um enfermeiro,
Pode ser o técnico, o auxiliar, né? Porque a gente ainda tem auxiliar lá, né? Por ser um hospital público, tem muitos concursados, e aí nós temos os auxiliares. Então, a gente escolhe para esse time pessoas que tenham boa afinidade com a equipe, que as pessoas vão ouvi-lo, que tenha boa comunicação, né? Que seja interessado a participar para isso. E aí a gente montou e tem dado certo. Isso é bem recente, mas tem funcionado, né? E claro que às vezes esse profissional, por alguma razão, não pode estar presente. Aí ele manda um representante no lugar dele. Entendi. E em relação ao PEP, Prontuário Eletrônico do Paciente, quais são os principais desafios enfrentados para a implementação dele? O principal é a tecnologia, né? Porque o prontuário eletrônico, né, ele funciona de forma online. Então, se eu, por exemplo, não tenho uma internet, se eu não tenho um computador, se eu não tenho ferramenta, ele não vai funcionar de nada. Então, essa é a maior dificuldade, né? E a falta de habilidade também. Por ser um hospital público, por exemplo, com muitos concursados, eu tenho muitas pessoas um pouco mais velhas. E aí elas não têm tanta habilidade com aquela ferramenta. E muitos não sabem nem ligar o computador, né? E aí você tem que sentar, explicar. E aí, às vezes, eles mexem no que não deve, né? Mas a ferramenta é uma ferramenta excelente, porque eu tenho o registro do paciente todo ali naquele prontuário e eu consigo acessar de outros lugares, né? Eu não preciso, por exemplo, sair de um setor para ir em outro ver o histórico do paciente, porque tem tudo ali. E isso facilita muito. Mas tem os pontos negativos, né? Que é a falta de internet, de computador, ou do manuseio, e entre outros também. Mas é uma ferramenta muito boa. E quais são as vantagens e desvantagens do uso de QR Codes para acessar os protocolos de segurança em comparação aos métodos tradicionais? Então, mais uma vez a gente cai na desvantagem da falta de manuseio do profissional, né? O QR Code hoje ele auxilia muito, porque às vezes... Eu já vivi isso, né? As pessoas deixavam de fazer notificações porque tinham que ir lá, pegar um papel, e aí não encontrava, enfim, era bem burocrático. E aí, quando eu tenho um QR Code ali, com o meu telefone, que hoje em dia todo mundo tem, ele pega, acessa e faz. Mas a desvantagem é, mais uma vez, essa, né? Muitos não têm o domínio, às vezes, da ferramenta, não consegue abrir, não consegue acessar, e aí, se a internet está ruim, ela não vai conseguir abrir. O principal desafio hoje é esse, né? É mais a ferramenta física, né? A pessoa, em manusear. Porque o resultado do QR Code ele é muito bom, porque ele chega em tempo real e chega bem esclarecedor, né? Ali tem todas as perguntas, o que é obrigatório, o que não é, ele já responde. Mas o maior desafio, no meu ver, não sei se a Camila concorda, é a pessoa, né? Quem está mexendo ali, né? Tem sempre uma resistência, né? Porque, eu vou gastar minha internet para fazer isso. E aí a gente usa aquele argumento que eles mesmos apresentaram quando a gente instalou lá na unidade. No papel vão reconhecer a minha letra. E eu não quero que ninguém saiba. E a gente estimula muito isso. Esclarece também que, olha, notificação, você não precisa se identificar, né? A gente quer saber o problema. Sim. Só. E aí vai tentar resolver. Bom, então o QR Code você está passando, você apontou a câmera do seu celular, vai abrir o formulário no seu celular. No celular ninguém vai ver o que você está fazendo. E outra vantagem, você pode fazer... Aquilo ali gera um link. O link também pode ficar no seu celular. Então, você pode fazer quando for para casa. Aí, o que a gente fez para facilitar? A gente fez adesivo, a gente fez crachazinho com QR Code. Então, você tem o seu QR Code. A hora que você quiser, você acessa ele. São várias vantagens. E quando a pessoa preenche aquilo, é o que ele falou, em tempo real, já vai para a planilha. Exatamente. Entendeu? De Excel, inclusive. De Excel. Aí já é a associação de tudo que a gente falou aí. O QR Code, ele facilita muito. Eu vejo mais vantagens do que desvantagem. A única desvantagem é essa mesmo, da pessoa não conseguir acessar. Hoje eu não consigo tirar de 2 setores.
porque as pessoas querem escrever. É quase uma forma de desabafar. Eu gosto de escrever. Então, eu não consegui. Tem 2 setores que eu deixei o papel, formulário físico, por conta disso. Na verdade, tem, né? Tem que ter o papel. Fica lá. Mas o QR Code lá na minha unidade funciona bem. Tem essas, às vezes um pede pro outro fazer, né? Essa questão da letra, uma desvantagem que eu tenho lá é que eles acham que quando chegar para mim vai saber quem fez. Eles têm muito isso. E aí eu já fiz, né? Fui lá no setor, peguei a pessoa, faz um aqui, levei na minha sala, no meu computador, olha como é que eu recebo. É assim. Não vem em forma de... Eu não sei quem fez. Vem anônimo, de fato. E aí, aquela pessoa foi até bom, porque ela foi o meu multiplicador e espalhou para o hospital inteiro. Olha, realmente é anônimo. Então, hoje funciona melhor. Mas as pessoas têm um pouquinho ainda de medo, né? Vão saber que fui eu, vou entregar o colega. É uma questão cultural mesmo. Cultural. E aí, eu lá, pelo menos, a gente trabalha assim. A gente foca no problema. Ó, eu não quero saber quem fez. Vamos resolver o problema. E aí, isso vai virando uma cultura, né? Isso vai virando uma rotina e eles vão pegando confiança. É um trabalho difícil, né? O nosso trabalho é um trabalho difícil. Mas você vai conquistando a equipe e eles vão entendendo que é pro bem do paciente. E não para dedurar o coleguinha, né? Como eles acham. Você acha que por ter esse medo de dedurar o colega, você acha que eles notificam mais incidentes sem lesão do que um incidente com lesão para não dedurar justamente o colega? Não, muitas vezes, por exemplo, eu entendi a lesão, mas eu vou usar o termo de lesão por pressão, que é o que a gente passa muito, né? Hoje mesmo eu falei sobre isso. Não adianta você subnotificar, que a gente fala, olha, está no meu setor, mas eu não vou notificar, não, para não falar que foi o meu setor que provocou aquela lesão. Então, não vou notificar, ninguém vai ficar sabendo. É isso aí. Só que quando o paciente é transferido para o outro setor notificou. E aí a gente vai fazer o estudo do prontuário. E a gente vê que a lesão começou lá no outro que não notificou. Entendeu? Então não adianta. Porque na evolução entra como que ele chegou. Que o paciente eu tenho uma escala de Braden, eu tenho uma evolução, o paciente chegou sem lesão. E aí ele tá na enfermaria, veio pro CTI com lesão, onde que abriu? A origem foi na enfermaria. Entendeu? Então, a subnotificação acontece, não tem jeito. Mas ela acaba vindo à tona, porque... Graças a Deus tem sempre alguém que notifica em algum momento. Lesão eu não tenho tanto problema não, porque eu tenho uma comissão de curativo e elas que cuidam, elas que notificam, então eu não tenho problema com isso não, de medo, né? Abriu uma lesão. A gente estuda o caso. Por que abriu? Né? Volta exatamente. Mais uma vez lá. Por que abriu? Porque às vezes o paciente realmente vai abrir, não tem como, né? Ele tem um histórico para isso. Mas a gente tem que tentar evitar o máximo. Mas acontece às vezes, né? E você acha que com o QR Code ficou melhor para notificar? Muito. Muito mais prático. Né? Lá na minha unidade tinha muito essa fala de eu não vou notificar. E já aconteceu, tá? Teve um setor que a parte médica rasgava. A gente botava na pastinha, porque muitas das vezes eles não iam entregar no setor. Então a gente colocava na pasta e a gente recolhia. E aí, muitas das vezes, sumia. Falei, não pode, né? Então, o QR Code facilitou isso, essa questão de sumir papel, de... Não tem como sumir. Não estou entendendo a letra, fiz mais ou menos. Não. Quando você bota o formulário físico, o QR Code, e já coloca que é obrigatório aquela questão, eles são obrigados a responder. Sim. Então, aquilo ali vem completo. Não vem manchado, não vem com a letra esquisita, não some. Então, facilitou muito. O QR Code facilitou muito. Até para quando você vai notificar para os órgãos, né? Porque não para ali. A gente dá seguimento. Exatamente. E a gente precisa de todos os dados. Um exemplo que ela usou, por exemplo, o horário. Né? O horário, a idade, a cor do paciente. Tudo isso é necessário para a gente dar seguimento. Entender qual foi o problema. Porque se você coloca uma notificação lá, tem gente que só bota o primeiro nome. Primeiro nome, queda. Não bota o setor. Exatamente. E aí aconteceu a queda. Aonde, gente? Foi isso para eu poder investigar, entender como é que a gente vai melhorar. É necessário colocar todos os dados. É necessário colocar todos os dados. E aí quando você coloca o QR Code, que aí abre o formulário e ele é determinado que é obrigatório algumas questões, pronto. Aquilo ali fica completo. Entendi.
E em relação a formulários e rondas de auditoria, de que maneira essa implementação dos formulários e da auditoria podem fortalecer a cultura de segurança do paciente e os principais benefícios dessa integração para a melhoria da qualidade do atendimento? Olha, para mim é uma experiência diária. A gente passa nos setores e às vezes a gente só vai fazer o monitoramento. Eu vou lá avaliar se fizeram o Brada e o Morse daquela admissão, né, daquele paciente que foi admitido. Então a gente abre o prontuário. Quando eu estou ali lendo, vem uma pessoa e me aborda. E aí acontece muito isso. Caramba, elas veem mesmo, aquele dado que ela apresentou, que está lá no quadro, não foi inventado, né? Então, elas com essa interação, com a presença física da gente ali, do núcleo, enfim, elas conseguem interagir, tirar dúvidas, né? Entender o nosso trabalho. Às vezes, gostam de dar uma sugestão. Então, na busca ativa, a gente consegue ter esses resultados, que são muito válidos. Sim. Até para a direção, para quem está recebendo aquele dado também, né? Sim. A gente faz as rondas e prova que está sendo feito de fato, para não acharem que a gente está inventando dados, né? Ou é isso. Até porque, pelo menos para mim, não tem nem razão de inventar um dado. Para quê, né? Eu vou trabalhar em cima do que eu realmente tenho. E eu acho que nem é tão 100% fidedigno, né, a questão das notificações, porque muitas coisas passam e não notificam. Sim. E a gente fica, porque tem medo, né? Porque vão descobrir que fui eu, enfim. São duas coisas. Tem o medo e tem a questão, às vezes, assim, eu cheguei no meu plantão e vi um problema às vezes crônico. Eu não vou notificar, porque com certeza a minha coordenadora já viu. Só que às vezes a coordenadora não conseguiu fazer naquele momento. E aí acaba não notificando. E a gente, quando a gente vai fazer essa busca ativa, a gente tem um olhar de fora. Quando você olha de fora, né, você consegue perceber problemas que a equipe que está ali envolvida, né, naquela ação não consegue observar. Assim, olha, aquela cadeira está muito baixa, né, aquilo ali, ou a cadeira vai quebrar, a equipe vai se prejudicar, ou aquele leito ali, olha, a grade está muito distanciada, e a equipe que está ali no dia a dia não consegue observar isso. Não consegue. E a gente na Ronda já consegue identificar problemas para a gente traçar melhorias. Então, e às vezes é algo tão simples, né? Simples. Às vezes é um travesseiro que está faltando e ninguém conseguiu identificar. Iluminação. Uma iluminação. Identificação de leitos. Às vezes facilitar até a disposição, né, do setor, do quadro. Olha, está tudo meio apagado, gente. O que está acontecendo? O almoxarifado não está trazendo? Fulano já reclamou. Mas, não, então, gente, já tem esse recurso, pode pedir. Já achei que não tinha. Tem isso, a pessoa acha que não tem nunca mais. Para sempre. Mas não, gente, pode pedir assim. Então a gente esclarece dúvida. Tem muito isso, né? Sim. A gente esclarece dúvida, aceita a sugestão. E assim, isso é importante. Eu vejo que a presença da gente no setor é muito importante. E a parceria, né? Assim, só para finalizar, eu acho que a parceria com a direção do hospital. Hoje eu trabalho no hospital que eu tenho recursos e eu tenho pessoas. Porque é muito ruim quando você trabalha numa equipe que quem está acima de você, você leva o problema e ele não vai resolver. Então não adianta nada a gente tá ali, né? E muito pelo contrário, né? A direção do hospital que eu trabalho fica em cima para as coisas funcionarem e tem dado um resultado assim muito bom. Entendi. Até falando bem do hospital. Mas é assim, a direção ela precisa estar presente, senão o núcleo acaba não conseguindo ser tão efetivo. Você tem que ter um apoio, porque não adianta você determinar alguma coisa, a equipe falar que vai fazer, mas você não tem recurso, não tem aquele apoio. Então, a direção tem que estar muito integrada ao núcleo, para que todo o planejamento, todas as ações, elas sejam completamente efetivas. Exatamente. Muito bem. E chegamos ao final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer vocês, nossos convidados, pela participação. E agradecer também aos nossos telespectadores que ficaram até o final. O nosso episódio foi sobre tecnologia e ferramenta de gestão em relação à cultura de segurança do paciente. E Camila, gostaria de deixar algum recado? Gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar pelo tema. Achei muito importante, acho que vai ser muito útil para os gestores, para os
os novos enfermeiros aí que estão integrando o núcleo de segurança do paciente. E continuem, não desistam, né, das ferramentas, das buscas ativas. E o trabalho é árduo, mas ele é muito gratificante. Tá bom? Obrigada. Fabrício. Também quero agradecer mais uma vez o convite. Estou muito feliz de estar aqui, ter conhecido a Camila, foi muito bom. E é isso que a Camila falou, né? Trazer benefícios é sempre a proposta. As pessoas estão muito habituadas a fazer o trabalho mecânico, né? Eu que dou aula, os alunos querem... eu quero funcionar, eu quero dar banho. E às vezes o simples salva uma vida. Sabe? Então, assim, a gestão, essa parte de segurança do paciente, que é uma coisa tão pouco falada, eu sou apaixonado, né? Então eu não posso falar muito, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, assim, muito feliz e parabenizar você, toda a sua produção, por esse podcast, assim, que vai ser um sucesso, que eu tenho certeza. Muito obrigada. E é isso, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a vocês. A nossa conversa foi muito esclarecedora. As informações de vocês foram muito valiosas, pelo menos para mim. Eu sou estudante da área hospitalar, né, da área da saúde, e acredito que para os nossos telespectadores também, tanto estudantes quanto profissionais da área também, acredito que agregou muito valor. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.